Boa tarde, testando aqui nossa conexão para nossa live com o querido Pedro Jeromilits. Testando aqui a nossa conexão. Vamos então à nossa conversa com o nosso querido Pedro Jeromilits. Daqui a pouquinho ele vai entrar aqui na nossa live. Boa tarde. Meu nome é Dilma Mesquita, sou professora do Colégio Pedro II, coordenadora de projetos e cursos na Diretoria de Culturas. Estamos aguardando o nosso querido Pedro Jeromilits para a nossa live. Essa live de hoje faz parte da série de lives Educação, Arte e Culturas em Tempos de Pandemia. Aguardando o nosso querido Pedro para a gente bater um papo sobre a leitura, a importância da leitura, não só nesse momento de pandemia, mas em todos os momentos. A leitura como um modo de transformar, conhecer nossa realidade, conhecer o nosso contexto. Lembrando da frase do querido Paulo Freire, a leitura do mundo precede a leitura do texto. Então vamos aguardar mais um pouquinho. Nosso querido Pedro já está entrando. Vamos ver se eu consigo colocá-lo na live, para a gente começar a nossa conversa, o nosso bate-papo com o querido Pedro. Só um minutinho. Ver se agora o Pedro consegue entrar. Oi, Pedro. Olá, Dilma, tudo bem? Boa tarde, Pedro. Tudo bem? Nossa, acabei de pegar uma chuva aqui, gente. Tava voltando para casa. Não é? Tá chovendo De muito, repente, nossa. uma chuva que começou. E as sirenes estão todas tocando, né? Das comunidades, né? O pessoal que mora em área de risco. Aqui na Tijuca eu estou ouvindo. Aqui é muito perto da comunidade do Salgueiro, então as sirenes estão tocando há muito tempo. É uma situação, mais uma situação, né, Pedro, na nossa cidade, né? Que é uma complicação, né? Desde sempre, né? Essa questão das chuvas e as pessoas que moram nessas comunidades, né? E a gente vai falar sobre A gente está leitura. naquele período super de chuva, né? Que muito março, Sim. abril, né? Final de março, começo de abril, mais ou menos por ali, mas enfim. O tempo agora deu uma virada, né? E ontem já choveu bastante, acho que à noite, agora tá uma chuva brava mesmo, né? Pois é, e a cidade está sofrendo. Pedro, olha, antes de mais nada, muito obrigada, tá, por aceitar nosso convite. Eu quero te agradecer em nome da Diretoria de Culturas, da própria GPEC, que é a nossa pró-reitoria de extensão, pós-graduação, arte e culturas, tá? Agradeço em meu nome. Deixa eu me apresentar, né, para quem não me conhece. Meu nome é Dilma Mesquita, sou professora do Colégio Pedro II há 16 anos, sou coordenadora de projetos e cursos na Diretoria de Culturas da própria GPEC, que é a nossa pró-reitoria, que eu falei ainda há pouco, e nós temos assim, um imenso prazer, Pedro, de bater um papo com você, e agradeço também pelas pessoas que já estão entrando, e vou tentar te apresentar, Pedro, até escrevi aqui para não esquecer. Para não, que é muita coisa, né? O currículo do Pedro, embora o Pedro seja jovem, né? Te olha para ele, nossa, é tão jovem, mas já tem tanta coisa, pessoal, no currículo, e ele tem um trabalho de militância. Eu comecei a trabalhar cedo, né? Comecei cedo. Não é isso que eu vou falar. Ele começou no movimento estudantil, gente, a lutar, a batalhar, um trabalho de militância importantíssimo em relação à leitura, em relação ao livro. Por isso que ele é mais conhecido como Pedro do Livro. Você tem, inclusive, um perfil, né, Pedro? Pedro do Livro, né? Não é? E é assim que a gente conhece o Pedro, como a pessoa que é um grande militante nessa área da leitura, um grande militante do livro, já foi superintendente de leitura da Secretaria Estadual de Cultura, fez um trabalho maravilhoso na Biblioteca Parque Estadual. Agora, há pouco tempo é que Pedro, né, saiu desse trabalho, mas ele já vai explicar para a gente, né, essa trajetória toda. Aí ele trabalhou muito nesse apoio e na renovação do acervo de 215 salas de leitura em várias regiões do estado. Ele conseguiu fazer parcerias maravilhosas, potentíssimas, né, com a Ler,
Salão Carioca do Livro, que recebeu mais de 100 mil pessoas na Biblioteca Parque e também no Campo de Santana, eventos maravilhosos, eu pude ir a esses eventos. O Pedro também levou a Casa da Literatura Bienal do Livro no Rio também para Flip. Depois você fala mais um pouquinho, tá, Pedro, sobre a Casa da Leitura, essa ida Bienal do O Léo Livro. que está aqui com a gente está até falando da gente militando em 2002. Lembro sim, Léo. Bons tempos, né? De UERJ, de movimento estudantil. Foi bacana. Ai, que maravilha. Que bacana. Então o pessoal está entrando aí na live, que bom. O Pedro também tem um outro projeto, eu vou pedir, Pedro, vou deixar você falar um bocado sobre esses projetos que o pessoal que me procurou tem muita curiosidade de conhecer. Projeto, por exemplo, de contação de histórias por telefone, que é alguma coisa que nesse momento de isolamento social tem assim um poder muito grande, né, de aproximar, de acolher. O Pedro também trabalha com o recolhimento de livros na rota de leitura. E tem aquele outro projeto, Pedro, você escolhe por que projeto, que são tantos, né? Escolhe por que projeto você prefere começar. Mas um que me gerou assim, muita curiosidade, quando eu soube, eu achei belíssimo, foi o projeto da libertação dos livros. Uhum. E assim, Pedro, você fica à vontade, tá, para se apresentar, para acrescentar qualquer coisa que eu, de repente, posso ter esquecido de falar, e falar dos teus projetos, tá? Na E dizer verdade, para a gente como isso tem acontecido. tá. Primeiro, Dilma, eu queria te agradecer. Assim, para mim, estar junto com a diretoria de cultura do CP2, com você, é um prazer imenso, sabe? Um espaço super privilegiado, um espaço bacana, né? E, assim, poder falar aqui dos meus projetos, para mim, é um privilégio e obrigado. Você falou da libertação de livros, né? E você falou de vários projetos. Mas, na verdade, a libertação de livros ela é meio que uma mãezona desses projetos todos, né? Porque o que é a libertação? A gente parte do pressuposto que livros foram feitos para ser lidos, né? Uma coisa óbvia, né? O livro, se ele não for lido, ele serve muito pouco, a não ser para decorar, às vezes, né? Uhum. Mas a função dele é ser lida. Então, como a função dele é ser lida, nós iniciamos um grande movimento na sociedade de pessoas que podem doar livros, que têm livros em casa, que querem doar, né? Que para esses outros projetos que, na verdade, são todas as ações de libertação de livro. A libertação é uma distribuição gratuita, onde a pessoa que recebe o livro assume o compromisso depois de passar esse livro adiante para outra pessoa, né? Então, se você passou num evento, numa libertação de livros, você vai poder escolher o livro que você quer. Depois que você leu, você passa para outro, passa para um amigo, passa para alguém, sei lá, do trabalho, da escola, enfim. É alguém que você achar que vai fazer bom uso daquela leitura. E aí todos esses outros projetos são projetos auxiliares, né? Quando a gente cria, por exemplo, Rota da Leitura, que vai até a casa das pessoas buscarem livros, né? É um projeto para municiar a própria libertação. Sim. E todos esses projetos foram criados, né, durante o período que eu fui superintendente, ainda está caindo um pouco a ficha, né? Tem uma semana que eu deixei que eu pedi a exoneração do cargo, né, para tocar Recentíssimo, novos projetos, mas desde janeiro de 2019 até esse mês, né, agosto de 2020, eu fui superintendente e a gente pôde iniciar muitos projetos legais, sabe? Você falou aqui de alguns, principalmente no tempo de pandemia, das histórias por telefone. Eu percebi, meus pais são idosos, sabe, Dilma? E uma colaboradora nossa da Biblioteca da Rocinha, ela ligou para a gente, né, assim, ela tinha passado por um tratamento de câncer. Então, ela estava muito pesado para ela aquele período todo, né? Então, ela me ligou pedindo apoio, né, pedindo para conversar com ela, que ela estava com muito medo. E a gente conversou, foi uma conversa ótima, durou 30 minutos, enfim. Só que esses 30 minutos ficaram na minha cabeça durante muito mais tempo. Eu fiquei pensando na quantidade de pessoas que estão em casa, que não tem com quem falar, que não tem com quem dialogar. E aí surgiu a ideia de chegar até essas pessoas, né, conversar com essas pessoas através das histórias e das poesias. Então, esse projeto Histórias por Telefone, ele começou dessa forma, né, de uma mensagem no WhatsApp de uma colaboradora nossa falando que estava com medo. E aí a gente liga para ela, começa a conversar com ela, ela melhora. E em cima disso a gente vê esse poder transformador, né, esse poder de tanto faz bem das poesias, né? Então, criamos esse projeto, né, das poesias. Tia Lu, que está aqui com a gente já conversou. Criamos esse projeto, né, das histórias para que a gente pudesse entrar em contato com idosos que estão em casa em depressão, né? E nisso o projeto viralizou, ganhou diversos países, né? Foi apresentado na Europa, na África, países aqui, nossos vizinhos aqui da América do Sul.
Enfim, então, por conta das redes, né? O projeto foi organizado pelas redes. Então, a gente ligava por WhatsApp, falava com as pessoas se cadastravam no site, enfim. Foi um projeto muito bacana e que, naquele momento ali, muito útil, né? Naquele período que as pessoas estavam no isolamento, estavam, né, passando por problemas. E foi dessa forma que a gente criou aí o Histórias por Telefone, e esses outros projetos também, a Rota da Leitura, as próprias salas de leitura que nós organizamos. Somente esse ano, durante a pandemia, de março até agora, em agosto, né, foram mais de 70 salas de leitura que a gente, né, ou inaugurou ou revitalizamos o acervo. Por quê? As salas de leitura, né, estavam paradas, as pessoas não poderiam ir. Então, Uhum. muita gente aproveitou Sim. aquele período para poder fazer, né, a arrumação no acervo, essas coisas todas. E aí a gente começou Uhum. a captar os livros, né, com Rota da Leitura e a municiar as outras salas de leitura para que elas pudessem... Ih, a luz apagou aqui. Pensei que... Vamos lá. Então, Mas tá dando para ver. começamos a municiar as outras salas de leitura. Então, assim, foram mais de 70 salas de leitura somente no período de pandemia, no período desse ano. Maravilha. E acho que a gente, enfim, né, conseguiu cumprir aí um pouco da missão de democratizar a leitura, né? Que maravilha, Pedro. Olha, você agora, engraçado, era a pergunta que eu ia te fazer. Tem um ponto que eu queria resgatar, que é essa função terapêutica também, né? É uma terapia, né? Você trabalhar com a literatura, trabalhar com a leitura, a pessoa ouve o poema e poder comentar, poder conversar. Então, histórias por telefone, esse projeto é maravilhoso, né? Especialmente agora nesse momento que a gente está nesse isolamento, né? Não pode ter esse contato, né? Essas atividades presenciais, eu não tem como Aliás, a gente Dilma, fazer, né? aproveitar o Oi? gancho aqui, que a Ingrid é uma socióloga, né? Que ontem lançou um curta-metragem muito bacana. Eu cheguei a mandar, inclusive, no seu WhatsApp. Não sei se você chegou a ver o filme que ela fez, né? Ah, eu vou ver ainda. Eu vou Ela dar até uma fala que olhada. a arte tem sido fundamental para garantir nossa saúde mental nesses Sim. tempos difíceis, né? Que ela produziu um documentário, um documentário de curta-metragem, né? Aham. Toda a partir das vivências nesse período aqui de pandemia. E tá Que bem bacana, acho que maravilha. vale a pena você assistir. Não é porque a Índia é minha irmã, Poxa. não, tá? Mas vale a pena. Foi Não, e todo a gente. produzido na casa dos meus pais, as imagens estão Que lindas, enfim, bacana, que muito bom, legal. Pedro. Que maravilha. Eu quero ver sim, até levar para os nossos alunos também, né? Porque é Acho que uma você, coisa. inclusive, podia chamar ela depois para conversar aqui. Acho que vai ser bem bacana. Você vai gostar, viu, Ah, do curta que ela fez. sim. Ai, que ótimo. Vamos sim. Os alunos têm pedido muito, Pedro, que eles têm comentado com a gente, né? Quando a gente tem esse contato com eles, é que eles precisam de acolhimento. Os meus, então, falam muito, professora, nós queremos poesia, nós queremos arte, nós queremos acolhimento, para a gente ter, resgatar essa saúde mental para resolver os problemas que estão agora surgindo, né, Pedro? E agora, justamente, é o gancho para uma segunda pergunta, Acho que que tem na até uma verdade pergunta aqui do CP2. Você já viu? eu não vi. Ih, eu enxergo mal, Pedro. Estão perguntando assim, como ficou o Ah, acesso das salas de leitura durante o isolamento? Pelo telefone? ah, maravilha. Boa Nós não pergunta. fizemos, tá, Dilma? Inclusive as bibliotecas, né? A nossa rede de bibliotecas parques, ela se encontra ainda, né? Sem acesso ao público, né? A gente é muito dolorido, sabe? Por É, exemplo, para mim que sou professor, defender que as escolas não têm que voltar, defender que uma biblioteca não tem que abrir, mas eu é, acho que a vida tem que ser antes de tudo, né? sim, Então, as salas sim. de leitura, elas não estão, pelo menos, né, a grande maioria que eu tenha, né, conhecimento, elas não estão funcionando com acesso ao público, mas essas salas de leitura que nós montamos, elas fizeram uma revitalização ou se organizaram, né? Por exemplo, associações de Aham. moradores, né, igrejas, ONGs que quiseram montar sua sala de leitura, nós apoiamos. Porém, eu acredito que, pelo menos eu não tenho ciência de nenhuma que esteja funcionando ao público. Elas estão se preparando para, quando abrir, poderem, né, atender o público. Muitas delas, É. inclusive, Dilma, têm feito Hum, um trabalho... Acho que, assim, é óbvio, né, que é muito difícil você achar alguma coisa boa no meio dessa pandemia. Mas o que uhum. acho que mais legal que eu achei foi ver quanta tem gente solidária, sabe? Gente distribuindo Isso é uma cestas maravilha. básicas, apoiando grupos de artistas, grupos de comunidades, né? E a gente tentou também ajudar esses grupos que estavam distribuindo cestas básicas, colocando também livros, né, para serem distribuídos com as cestas básicas. Outra ideia maravilhosa. Pedro, você falou numa questão aí
que é mais ou menos um gancho, porque eu já havia pensado em te perguntar. Você é geógrafo, né? Você tem formação na área O de professor de geografia, geografia. professor de geografia. E o outro dia, que não dá para ver, né? Eu estava relendo Cidades Harvey. Rebeldes, do David Harvey, que é geógrafo, né? Jornalista e geógrafo. E também peguei um livro que eu gosto muito, do Renato Cordeiro Gomes, que foi professor, se não me engano, da UERJ, né? Todas as cidades a cidade. E os dois falam muito dessa questão da exclusão da cidade partida, né? E dessa exclusão que a gente percebe também em relação à leitura, também em relação ao acesso a esses locais. A Biblioteca Parque, nesse sentido, é um exemplo, né? Que você vê morador de rua, né, lá dentro sendo acolhido, sendo recebido. Você vê muito aluno de escola estadual, escola municipal do Pedro II, que é ali pertinho, né, o campus centro, é só atravessar a rua, né? Então você vê as pessoas realmente frequentando a biblioteca, né, participando dos eventos que acontecem na biblioteca. Então, Pedro, pensando nisso, o que que você assim apontaria nesse campo da leitura como possibilidade para a gente quebrar essa matriz de exclusão em relação ao acesso que a gente tem ao livro, que a população, de uma forma geral, tem ao livro. Eu sei que todos os teus projetos giram em torno disso, né? Dessa cidade, vai acabar com essa ideia dessa cidade partida, esse processo de exclusão, a gente tem que reverter isso. Então, só para reforçar essa tua fala, Pedro, tem assim algum projeto nesse momento novo sendo pensado, alguma coisa? Claro que a pandemia piorou essa situação, né? Agravou, né? Uhum. Uma situação que já era complicada. O que você aponta, assim, agora, no pós-pandemia, em relação a esses projetos? O que você acha que é Primeiro, possível fazer? primeiro que eu acho que é importante falar, né? Você falou do Harvey, e eu conheci o Harvey uma vez no simpósio do MST, né? Na escola de formação deles em São Paulo, na Uhum. Escola Florestan Fernandes, e assim foi de uma riqueza muito grande, porque Maravilha. eu fiz toda a minha graduação, né, bebendo muito, né? Cidades Rebeldes, enfim, vários espaços de esperança, né? Gosto muito do Muito Harvard. simbólico. E aí, assim, eu quero trazer Darcy Ribeiro para nossa conversa, né? Porque ele fala o seguinte, o Darcy tem uma frase que para mim é muito forte, sabe? É uma síntese muito do que a gente vive hoje, né? Que ele fala o seguinte, a crise na educação brasileira não é uma crise, é projeto, É um né? projeto. E acho que essa forma que você fala de cidade partida, isso não é à toa. Isso daí acontece porque é uma opção política, né, dos governos que nós temos, né? Então, é uma cidade que é excludente, né? A gente vive no Rio de Janeiro, que é uma cidade, talvez seja uma das mais belas do mundo, que tem um encontro, Sim. essa coisa, né, da Mata Atlântica, do verde com o azul do mar, pá, não sei o quê. Riquíssimo, é. Enfim, cara, o Rio, assim, na boa, né? O Rio é surreal de bonito, né? Mas, ao mesmo tempo, é Sim, muito perverso, sabe, Dilma, com a sua é. população, né? É muito desigual. Muito. E eu acho que o que você fala muito tem muito a ver com um conceito que a gente está trabalhando hoje, né? E você perguntou de novos projetos. Eu tenho um novo projeto hoje que é a Liga, né? Que a gente trabalha muito com o mapa da invisibilidade. Existe na nossa cidade um mapa que para pessoas, né, e áreas de atuação que tornam invisíveis algumas pautas. Então, por exemplo, a nossa pauta, a pauta da leitura. É óbvio que as pessoas que estão no poder não querem um povo leitor, porque um povo leitor É, incomoda, porque um povo leitor questiona, porque um povo leitor é, sabe dos seus direitos, sabe dos seus exato. deveres, né? Então, existe uma vontade, existe uma série de estratégias políticas para fazer com que o livro seja uma pauta invisível, né? Não querem que o livro seja Exatamente. visível. Isso daí, né, é uma constatação. Então, eu acho que a gente tem que dar visibilidade a essas pautas, sabe? Não é à toa que as mulheres estão entrando na porrada em casa, mais ainda nessa pandemia. Porque a É, gente vive numa exato. sociedade machista pra Aumentou a cacete, violência entendeu? doméstica, Né? é. A violência doméstica na pandemia aumentou e aumentou bastante. Sim, Por quê? Porque nós estamos muito. vivendo mais. E aí você tem homens que são machistas, vivendo dentro de casa, que não conseguem lidar com as suas frustrações e descontam isso sentando a porrada na mulher, entendeu? Na porrada É, nas crianças. É isso que sim, acontece. Então, é. tem que dar visibilidade a essas pessoas, tem que dar visibilidade a esse tipo de política, né? Por exemplo, lá na biblioteca, a gente tem um espaço que é um espaço de cinema, né? Como é que eu posso falar?
São São cadeiras, salas, assim, ambientes, né, são Pedro? ambientes, né, para duas pessoas, que as pessoas podem assistir filmes, né? Ela escolhe o filme que ela quer, o DVD, né, ou a mídia que ela quer, séries, filmes, etc, né? E aí são espaços reservados, cabines reservadas, né? Sim. Individuais, ou você pode usar até em duas pessoas, né? É... Agora, quando a gente voltar, não vai voltar mais com duas pessoas, vai voltar com uma só por conta, né, da Do pandemia. Mas antes distanciamento, você é. podia usar até duas pessoas e era um espaço super que os moradores em situação de rua se apropriavam, sabe? E só que a primeira coisa é as pessoas ignorarem a presença deles. Por quê? Porque tenta fazer isso, tornar invisível, para não É. incomodar, para não ter que ter políticas, né, relacionadas. E a exclusão incomoda muito. Você tem um cara ali que está dormindo na porta da biblioteca, né? As pessoas querem a primeiro momento, Sim. não é acolher, trazer para dentro, é tirar, é jogar, É tirar dali. cara, bota lá para o outro lado da central, ou seja, não É. importa o problema dele. O que importa é que você não veja o problema dele, né? Não É vejo o isso, problema. é a opção. Então, o que a gente fez foi diferente. Não, vamos botar aqui para dentro. Acolhe, traz aqui para dentro, bota para conversar, bota para assistir filme, bota, né, se possível, para ler, que não é fácil, você tem que criar estratégias de mediação. Você não é chegar lá, tem um monte de livro, lê aí, cara, entendeu? Um cara que está com fome, que não dormiu direito, não sei o que, vai ler o quê? Vai ler o quê, sabe? Se você não tiver políticas para ele ler, se você não pensar em estratégias para dialogar com ele, né? Então, acho que isso tem Sim. que ser feito, né? Você tem que criar estratégias para dialogar com a pessoa, para dar Sim, visibilidade, exato. né? Você usou um termo, assim, uma palavra importante, mediação, né? Essa mediação, como vai ser feita, né? Você vai trazer essa população para dentro da biblioteca e você está trazendo para a visibilidade, né? Você Uhum. quebra essa matriz de invisibilização do outro, que é o que a gente percebe que tem acontecido. Isso é uma matriz, né? Que vem, assim, sendo reproduzida por muitos governos, né? Como o Darcy Ribeiro falava mesmo. Engraçado que eu anotei essa frase aqui, Pedro. Eu ia puxar Ela para é a gente ótima, ela, estar ela é uma pensando, síntese, né? né, o Dilma? Ela é um É poder de síntese, assim, do que a gente está vivendo, né? incrível. O Surreal. Darcy era um visionário, né? Com um projeto maravilhoso para a educação, né? Sim. Pedro, uma outra pergunta que eu ia te fazer, Ah, agora eu coçando o já nariz, lembro, desculpa. Toda lembrando hora eu coço o de nariz um daqui que eu tô com outro. alergia. Não, é o tempo, esse tempo está horrível. É. Lembrando de um outro autor, que a gente já falou aqui do Harvey, do Renato Cordeiro Gomes, do Darcy, né, que é uma referência importantíssima para a gente, Você né, começou no com Paulo Freire. magistério, nessa batalha pelo livro, pela leitura. Eu agora lembro de outro autor, do Boal, do teatro, né, do Boal falando lá naquela teoria toda dele Esse do é mais da teatro tua do praia, oprimido, né? não é? Esse é Ele mais da tua praia. falando sobre a questão do leitor como aquele que é capaz de atuar no mundo. Como você vê essa relação, Pedro? Leitura e capacidade de ser um ator, como o ator visto como aquele o cidadão crítico, né? Aquele que consegue de fato atuar no mundo, transformando a sociedade, transformando esse contexto. Você acabou de falar, né, que a questão é invisibilizar e não levar a leitura, não democratizar o conhecimento, não democratizar a leitura, até porque o cidadão crítico, né, o leitor é aquele que enxerga o que acontece e quer atuar, como o Boal falou, né? Ele quer ser ator, ele não quer estar na plateia, né? Ele quer resolver junto essa questão do coletivo, né? A ideia que você falou ainda há pouco do projeto novo da Liga, é o coletivo Uhum. trabalhando, é o coletivo pensando junto. Que relação você estabelece, Pedro, para reforçar isso para a gente, né? Para o pessoal que está aqui com a gente, entre leitura e atuação no mundo, né? Segundo Boal. Geralmente, É isso que a gente quer. geralmente nós que somos mediadores de leitura, que trabalhamos com livros, né, professores, etc., a gente fala muito uma frase que às vezes parece que ela é um chavão, né? Os livros, né, podem mudar o mundo, o livro mudou minha vida, enfim, coisas similares, né? É, Mas ela tem a ver com isso que você, né, falou, com referência no Boal, porque é o seguinte, quando você passa a ler, né, você passa a construir um conhecimento crítico. E o conhecimento crítico é aquele que a gente pode criticar a nossa realidade.
E o que é criticar a nossa realidade? Esse é um chato que fica criticando as coisas? Não. É você ver a realidade que você está inserido. E aí, Dilma, não importa qual é a realidade, tá? Você pode estar numa realidade desde, assim, de uma vida muito pobre, de uma vida muito difícil, ou você pode já ser super rico, inclusive, né? Mas, porque Sim. nós, como seres humanos, é nosso de querer estar sempre melhorando de vida, né? Você vai querer sempre ter mais conhecimento, você vai querer ter sempre mais um salário melhor, você vai querer ter felicidade, você vai querer ter coisas que são boas na sua vida, né? E para É o isso você tem bem-estar, que né? trabalhar e tem que construir estratégia. Então, quando você lê, você cria uma relação com a sua realidade que é uma relação crítica, que não é de ficar criticando, mas é de melhorá-la, é de estar buscando coisas melhores, né? Então, melhorar, quando a gente fala que os livros mudam o mundo, que os livros mudam a nossa vida, não é simplesmente um chavão, é porque você passa a ter uma relação crítica com ela e você passa a enxergar Sim. formas de melhorar a sua vida, né? Assim, não é uma coisa difícil, não é uma coisa, né, complexa, é uma coisa fácil. Você passa, né, a entender melhor o modus operandi que a sua vida está e passa a trabalhar para ela melhorar. Você, por exemplo, eu estou desempregado, mas eu estou desempregado por quê? Pô, estou desempregado porque eu tenho uma pouca qualificação, então eu vou lá me qualificar e vou buscar uma coisa melhor, né? Eu estou empregado, mas eu posso mais. Então, né? E assim, a leitura te dá muito isso, esse olhar crítico sobre a sua realidade, entendeu? Então, a partir da nossa realidade, a gente consegue... Porque você só pode transformar, Dilma, aquilo que você conhece. Sim. Como é que você transforma aquilo que você não conhece? Então, a partir da leitura, ela te dá esses elementos. E aí, assim, desde a pessoa super pobre, a pessoa mais rica, enfim, a pessoa que está feliz, a pessoa que está infeliz, não importa, porque a gente está sempre num processo constante de busca de melhorias na nossa vida. Sim. É a busca pelo bem-estar. Tem uma outra frase, agora é do Paulo Freire, você lembrou do Darcy, e eu sempre volto, sempre cito o Paulo Freire, essa frase dele que eu acho maravilhosa. A leitura do mundo precede a leitura do texto. E sem essa leitura do texto, as coisas vão... uma vai puxando a outra, né, Pedro? A gente Sim, começa vai a perceber, não, construindo. peraí. É a dialética, né? Isso, Aí é a exatamente. dialética, né? De que um puxa o outro, um interage com o outro, um dialoga com o outro. É um movimento, na verdade, não é um movimento de mão única, mas é um movimento de ida e vinda, de De mão troca, né? dupla, Você vai de trocando e vai troca. construindo ali o conhecimento crítico, né? Porque é a partir do Isso, conhecimento crítico que você pode transformar a sua realidade. E aí é o que você falou, a exatamente. leitura de mundo, a leitura de vida precede a leitura do texto. Exato. São as ferramentas, né, Pedro? A Mas leitura que uma vai dá essas dialogar sempre com a ferramentas. outra. Exatamente, é uma via de mão dupla, né, como você O falou. que você A acha, Letícia... assim, e na boa, ô Dilma, por que você acha que Paulo É, Freire é tão atacado? pô, Por que que... não Porque é é bom pra o cacete, tu... porque fez uma leitura correta, entendeu? Porque a gente só ataca. Exatamente. Você vê, ninguém gosta de ficar chutando cachorro morto, né? Só vai chutar cachorro que tá te mordendo. Então, e Paulo Freire, né? Exatamente. É o terror desses caras, porque Paulo Freire faz pensar, né? Faz a pessoa, Ele né, ter uma leitura de mundo crítica. Então tem que atacar, né? é atacado porque aquilo ali está com toda aquela teoria, tudo que ele construiu, não só no campo da teoria, mas no campo da prática, né? Sim. Ele vivenciou tudo aquilo, né? Com os alunos dele, com as pessoas que o acompanhavam. Aquilo desconstrói, né, Pedro? Essas matrizes todas, né? Aquilo vai atacar os alicerces da opressão, né? Os alicerces dessa desigualdade, dessa matriz de exclusão e não de inclusão. Ainda há Agora, pouco alguém... Oi, Pedro, perdão, é que a Letícia Senhorelli botou lá, Pedro II, Pedro, e botou, né, os a coraçõezinhos. Eu Letícia é sua fã, lembrei a de... Letícia é sua fã. Não é, a Letícia é ex-aluna, né, do Pedro II. Pedro Aí II, eu pois é. lembrei, Pedro, de um trechinho do hino da escola, que diz assim, o livro é nosso escudo e a arma a inteligência. Quer dizer, você fazer do conhecimento, não só essa forma de se defender, né, do que acontece no mundo, que você percebe que está sempre, quase tudo, as políticas públicas, infelizmente, né, Pedro, no Brasil, em geral, são pautadas por essa matriz, esse discurso de matriz excludente e de violência mesmo, né, a violência do colonizador, né, o nosso processo, o nosso trauma é muito intenso, né? É um trauma muito grande, que é histórico, né? E aí eu queria te perguntar, Pedro, o Mas seguinte, antes,
Antes, Dilma, eu Oi, só Pedro. queria uma coisa Ah, que foi importante aqui que você falou de Paulo Freire, aham, você falou que não só, né, com relação à questão da teoria, mas com relação à questão da prática também, né? Porque isso. Paulo Freire foi um cara, né, que além de ser assim, para mim um dos maiores intelectuais do nosso país, né, e não é só para mim, é para as próprias universidades pelo mundo afora, pelo número de Sim, pesquisas sobre sua obra, enfim, né? reconhecidíssimo. Não é da minha cabeça que eu estou tirando isso simplesmente, mas Paulo Freire também foi um militante, foi um cara que esteve na linha de frente, foi secretário de Educação em São Paulo, né? Foi. Então, assim, foi um militante disso também, da educação, né? E aí eu trago um pouco também de Gramsci aqui para a gente dialogar, que fala do intelectual orgânico, né? Porque às vezes não basta, e acho que a gente está num momento um pouco como esse, sabe? Não basta a gente ficar formulando nas nossas teses acadêmicas, né? Formulando, escrevendo materiais, e hoje, né? Antes era um pouco mais as teses acadêmicas, hoje as pessoas se contentam mais com as redes sociais, né? De ficar produzindo para as redes sociais. Mas eu acho que é É, importante a gente construir essa praxis também, né? Não está somente na teoria, mas está construindo esse conhecimento, está construindo, né, essa militância na prática. Eu acho que isso é uma coisa fundamental, sabe, Dilma? Porque a gente está vivendo um período no nosso país, no mundo, na verdade, né? aham, Talvez seja a maior crise dos últimos 100 anos, né, com essa pandemia. sim. E, infelizmente, a gente está vivendo, assim, isso não teria talvez muito como controlar, né? Pelo menos foge do meu conhecimento, formas que a gente pudesse estar prevendo isso, talvez algum cientista possa ter alguma tese sobre isso, né? Enfim, mas no meu conhecimento não tem. Mas a gente poderia estar passando melhor se a gente não tivesse governos tão responsáveis e tão, né, descomprometidos com a população, né? É um Sim, governo que a gente tem aqui de direita, né, fascista, que as pessoas falam muito que o governo Bolsonaro é incompetente. Para mim não é incompetente, não. Para mim ele é muito competente naquilo que ele quer fazer, que é exterminar parte da população brasileira para poder, né, o país ficar para aquela parte mais rica. Então, uhum. eu vejo assim como um governo competente naquilo que quer fazer. São mais de 100 mil mortos, né, nessa pandemia. Nós somos hoje vergonha mundial. O brasileiro não pode nem pisar nos outros países, não está nem podendo sair daqui por conta É, o de tudo cenário que é a gente está esse. vivendo e por conta, infelizmente, das nossas opções. Então, eu acho que o papel das pessoas hoje, né, o seu papel, o papel de quem concorda com isso, não é um papel somente de teorizar, de colocar, mas sim de estar lutando, né, porque pessoas estão morrendo. Então, é o momento da gente ir para o front, é o momento da gente ir para a briga, é o momento da gente dialogar, né, e mostrar a atrocidade que está sendo esse governo. Exato, e a gente está aqui conversando, Pedro, essa prática, né, do diálogo, essa prática do pensar, da reflexão, eu acho que é importantíssimo, né? A gente precisa de mais ações como essa, já que as redes agora, as redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter e as lives, esse é o terreno que a gente tem agora, né, Pedro, de Tem que atuação, né? ocupar, Já que não tem que há aula ocupar. presencial, não há encontro, né? Os grupos, né, não podem se encontrar, a gente tem que manter esse distanciamento. Então, esse é o terreno, é o fórum tem que ser esse, né? O debate tem que acontecer, reflexão tem que acontecer, mais ações nesse sentido tem que acontecer para a gente não se distanciar. Há um distanciamento físico, mas não necessariamente o distanciamento no sentido reflexivo. O diálogo não pode parar, né, Pedro? Se a gente rompe esse canal de diálogo, seja ele qual for, a gente não tem mais como fazer contato uns com os outros e as coisas não surgem. Eu não sei você, mas eu crio muito pelo diálogo, Pedro. Eu leio, mas eu vou ter as ideias mesmo conversando, dialogando. E aí a minha, assim, acho que é quase que a última pergunta, né, que a gente já está meio que se É. encaminhando aí para os 45 minutos da live, até para a gente poder resgatar e lançar depois essa conversa lá no canal do YouTube da Diretoria de Culturas, Depois que você não é, me a manda o gente link, sempre faz tá? isso. Eu vou te mandar, que quem não pôde assistir vai depois lá e assiste a conversa. Você já falou tanta coisa, tanto projeto maravilhoso, Pedro. Olha, eu te conheço há pouco tempo, mas sou sua fã, viu? Ah, Desses projetos maravilhosos e esse compromisso que você tem com o coletivo, com o grupo. E aí é que veio, assim, a última pergunta à minha cabeça. Eu falei, bom, já que o Pedro tem ele tem esse esforço grande em defender
o diálogo, a coletividade, numa situação que a gente tem que manter esse distanciamento, né, o isolamento, o distanciamento físico. O que você acha, Pedro, de agora, assim, um cenário pós-pandemia? Agora está tudo muito confuso ainda, né? E a gente está envolvido com essas ações virtuais que são importantíssimas, né? Uhum. Como eu falei, é o único canal que a gente tem de comunicação agora, infelizmente. Mas o que você acha, Pedro, no retorno em relação a essas ações voltadas para a leitura? O que a gente pode esperar desse cenário? Um cenário que aponta aí para uma taxação, né, em relação aos livros, o que pode agravar ainda mais essa situação de acesso, né, da grande população à leitura, de democratização do saber. Como você acha que é possível a gente, nesse retorno, trabalhar, sair dessa matriz do individual, que na verdade é o que o sistema prega, né? Um individualismo exacerbado, né? Farinha pouca, meu pirão primeiro, né? É isso que a gente vê, que é a grande pregação do próprio sistema em que a gente vive. Como é que você acha, Pedro, que a gente vai conseguir migrar desse campo muito do individual, do isolamento, para o campo do coletivo, da coletividade, mantendo esses projetos e ainda criando coisas novas? Essa revitalização do encontro com foco na leitura. Como é que Olha, você acha que vai ser esse retorno? eu acho que não vai ser nada fácil. Eu acho que é um momento de resistência, né? Não é de hoje que a gente vive uma grande crise no mercado editorial, livrarias fechando, né? Espaços fechando. O próprio livro Sim, enquanto mídia, né? Eu não vou falar que é ultrapassado, mas assim existe, né? Uma disputa com outros estímulos muito grande, então não é fácil. sim. Apesar de que eu não sou conservador nisso, não, tá, sabe, Dilma? Para mim, não importa se a pessoa está lendo. Eu gosto muito do livro físico, né? Eu sou. Né, nos meus costumes, eu sou muito tradicional, né? Eu gosto muito do livro físico. Né? Mas, assim, para mim, o que é importante é estar lendo. Para mim, o importante é o conteúdo. Se a pessoa está lendo pelo livro, pelo celular, pela uma coisa. Enfim, acho que Sim. isso é menos importante. Uhum. Mas, assim, a concorrência do livro já é muito grande, né? Pelo mundo que é. É. Né? E a nossa conjuntura específica é muito ruim. Nós tivemos dois casos muito emblemáticos, né? Primeiro foi ano passado, durante a Bienal de Livro, uma tentativa de censura, né, por parte do prefeito Sim, de eu livro na lembro. Bienal, né? Bizarro, uma revistinha boba, um livro Eu lembro, bobo, foi. uma tentativa de censura. E esse ano a taxação dos livros, né? A taxação era a seguinte discussão: os livros são muito caros, são de elites. Até aí eu concordo com o ministro, né? São muito caros. Só que a Uhum. estratégia Sim, dele, ao invés de ser, né, diminuir o preço dos livros, de ser, por exemplo, o Estado, né, financiar parte deles, enfim, pensar em estratégia para que os livros cheguem à população, ele faz o inverso. Ele fala o seguinte: vou taxar os livros em 12%, eles vão ficar mais caros ainda, ou seja, é, menos gente terá acesso. Ou você acha que uma pessoa que recebe, sei lá, um salário, né, de 50 mil reais, ela está preocupada se o preço do livro é de 50 reais ou de 60 reais? Para ela não faz a exato. mínima É. diferença. Agora, para uma pessoa que. E aí, assim, eu não vou nem usar o exemplo contrário, do tipo, para alguém que ganha salário mínimo, porque alguém que ganha salário mínimo nem lê, nem compra, Nem Dilma. ler. Porque está Exato. inviável, não faz É, parte da realidade dele. é Mas, por exemplo, inviável. uma pessoa de classe média, que tem acesso a livros, que compra não sei o quê, mas que vai comprar menos livros durante o ano, que vai comprar, que se ela ler pouco, ela vai ler menos ainda, porque o livro se torna mais caro. Então, esse é um projeto excludente, esse é um projeto de fazer com que as pessoas leiam menos, né? Então, Sim, a gente não tem um período fácil, a gente tem que ter um período de resistência, né? E é por isso que eu criei esse muita. projeto da Liga, né? Que é uma pré-candidatura coletiva. O livro, né, não é a única pauta que é invisível na nossa cidade, é uma das pautas, né? Então, eu Uma represento delas essa é. pauta do livro, mas outras pessoas representam, né, a pauta das mulheres, a pauta ambiental, a pauta dos moradores de favela, né? Que são pautas que juntas a gente pode ser muito mais forte, sabe? Porque a gente sozinho, né? Sim, Sozinho fica isolado, sabe? Fica muito pequeno, fica muito no gueto. Agora, se a gente se unir, a gente pode ter uma pauta muito mais forte, né? E é nisso que a gente aposta, de ter uma pauta, né, conjunta para a nossa cidade e que gire em torno de uma resistência a essa invisibilidade, sabe? Combater a sim. invisibilidade para a gente é fundamental.
Exato. Não, e essa pauta do livro é uma pauta comum, né, Pedro? Sim, A todos nós, né? E sim. nesse momento, então, em que, em lugar de se defender uma democratização, o que se propõe uma elitização ainda maior, Oh, né? Olha que loucura, que momento que a gente está vivendo. É como você falou, Pedro, um momento de muita batalha, e é né? Um aquilo, momento de né, Dilma? E a militância. gente volta sempre, né, à frase de Darcy Ribeiro. A crise da educação não é uma crise, é um projeto. Essa taxação, se não é uma crise, isso é um projeto de fazer que as pessoas leiam menos. Sim, A falta de leitura no nosso país é um projeto. Vamos acordar, né, gente? É invisível. sim, Vamos dar é. visibilidade a isso. E aí, assim, qual é o papel de cada um? O papel de cada um é dar visibilidade, é se colocar contra, é fazer movimento nas redes, é falar, né, para as pessoas, é mostrar que esse projeto só vai inviabilizar ainda mais as pessoas de lerem. Mais ainda, quer dizer, um acesso que já é difícil, né? Acaba, a complicação vai ser muito maior, né? Em Com todos os certeza. sentidos, né? Inclusive até para as próprias livrarias, né, Pedro? Tem muita livraria fechando, as Vai fechar pessoas estão ainda pedindo mais. socorro, Vai as fechar pessoas ainda estão pedindo mais. socorro nas redes sociais, né? Os donos de livrarias, que já eram poucas, né? E agora imagina num cenário assim, né? Mas é como você falou, é pelo coletivo a luta, né? É Com o certeza. grupo, é pela união, né? Vamos quebrar esse discurso do individualismo e dar as mãos. Eu acho que o momento é esse, ainda que virtualmente, né, Pedro? Que a gente está fazendo agora aqui, né? Com Muita certeza. gente entrou aí na É live, o muita momento, gente né, Dilma? comentou. O momento É. requer isso, né? Esse é o espaço que a gente tem, esse é o palco que a gente tem para lutar, né? Sim, e a luta é intensa, né, Pedro? Tem muita coisa pela frente, né? Um caminho longo, mas a gente tem que ter força, porque essa luta, né, pela leitura, ela é uma luta que vem desde sempre, pelo menos desde que eu me conheço por gente como professora, né, de literatura. É assim, é a nossa luta sempre, né? Mostrar que é possível, que é importantíssimo que as pessoas tenham acesso aos livros. Isso aí. Pedro, olha, a gente está chegando. Você quer acrescentar mais alguma coisa, Pedro? A gente Não, está só queria te chegando ao final. agradecer, gratidão pelo espaço, gratidão pela Eu que conversa agradeço. e vamos continuar falando mais e temos que resistir, né? A Lúcia Moraes entrou aqui, uma grande mediadora de leitura, uma grande contadora de Poxa, histórias e é que nisso, a gente tem que maravilha. se somar. Eu sou um. Você, com você já somos dois, com a Lúcia somos três e com mais gente vamos se Isso. somando e vamos construindo aquilo que a gente acredita. Tem que ser na formiguinha, tem que ser um trabalho de formiguinha, mas tem que ter persistência, tem que ter resiliência e entender que no final nós temos que ganhar essa, porque não é pela gente, é pelo livro, é pela educação brasileira, é pela cultura brasileira, é pelo povo brasileiro. É isso, Pedro. Olha, muito obrigada. Te agradeço mais uma vez em meu nome, em nome da Ah, eu Diretoria esqueci de de uma coisa, daqui a pouco a Culturas. gente vai estar junto de novo, né? Às 5 Isso. horas a gente vai debater as praças, né, como espaço de cultura, lá no Facebook, aí a gente sai do Instagram, vai lá para o Facebook da Liga Rio. Quem estiver assistindo a gente aí, né, se liga Já lá no está Facebook, convidado. a Liga Rio 2020, eu, Dilma Mesquita, Lucialino e Cristina Oldenburg debatendo as praças como espaço de cultura, né? Que maravilha, que agora o Pedro II tem o sarau na praça, que é o Sopa de Letras, né? O Sim, pessoal sim. do Pedro II que está aí assistindo é essa junção, arte, escola pública e arte pública. E é fundamental ocupar, né, as praças, né, Pedro? Ocupar com leitura, ocupar com a cultura que já é produzida na praça, né? Que já é Sim. produzida nas comunidades e fica invisibilizada, como você falou. Pedro, olha, uma conversa maravilhosa. Vou gravar isso tudo, vou salvar essa live e ela vai lá para o canal da Diretoria de Culturas no YouTube, depois eu te passo o link, tá? E para quem Maravilha. estiver assistindo, também, se quiser ter acesso, canal do YouTube da Diretoria de Culturas do Colégio Pedro II. Pedro, olha, muito obrigada mesmo, tua fala foi maravilhosa. Agradeço em nome da Diretoria de Culturas e da Pró-Reitoria, da própria JPEC, Eu tá? Em que nome de agradeço, todo o Dilma. Colégio Pedro II, de toda a comunidade escolar. Muito obrigada e daqui a pouquinho a gente está junto lá, batendo papo sobre leitura ainda. Dose dupla. Grande Pedro, beijo, Dilma. obrigada. Um Tchau, beijo. gente. Beijo para todo Pessoal, mundo. Tchau, Lúcia. tchau, pessoal. Muito obrigada. Beijo. Beijo.